Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Papo Arena para você. E você que ainda não se inscreveu, inscreva no nosso canal, já curte, compartilha e não esqueça de ativar o sininho. Sem muitas delongas, solta a vinheta que nós já voltamos. Papo Arena! Vem com a gente! Bom pessoal, estamos de volta, estamos começando esse podcast. Hoje, nossos convidados, hoje são dois, hoje é um casal que está aqui com a gente, né? Vai estar aqui falando algo maravilhoso, vamos estar aqui falando sobre o testemunho desse casal. Está aqui hoje conosco Jaqueline e Ednelson, casal ali da nossa igreja Comunidade Videira, sejam bem-vindos. Amém, obrigada. Ednelson está com vergonha hoje? Meio recuado. Normal. Gente, hoje o nosso podcast é para trazer o testemunho. A gente começou o podcast, como vocês viram no vídeo passado, falando podcast é para trazer testemunho, para trazer palavras que edificam as nossas vidas. E a ideia justamente de trazer esse testemunho sobre casais veio dela. Ela falou assim, nós precisamos contar o testemunho de casais, daquilo que o Senhor fez na nossa vida, daquilo que Deus ele trabalhou e tem agido a cada dia. Então, hoje a Jaqueline ela vem trazendo, a Jaqueline e o Ednelson trazendo o testemunho da vida deles como casal. E o que não é diferente da minha história com a minha esposa, com a Kátia, eles começaram tudo à distância. Então, já queria primeiro que vocês se apresentassem, que vocês falassem um pouco aí sobre como tudo começou. Oi, pessoal, estamos aqui, felizes de estar participando. E essa é a nossa história. Começou na nossa amizade. Na época ainda até namorava, a gente começou com uma amizade muito boa, muito maravilhosa, assim. E conversando todos os dias, né, a gente acabou se apaixonando, né? Eu morando aqui em Sarandi, Paraná, e ele em São Paulo. Longe, né? Então, nossa. E a gente achou que era apenas uma amizade só, mas conforme foi conversando, a gente foi se apaixonando até que estamos aqui casados. Olha que bacana. E como é que foi isso? Na verdade, o relacionamento à distância para vocês, assim, não é fácil, porque eu sei como que é por experiência própria, né? O nosso foi quase um ano namorando à distância. E o de vocês foi quanto tempo à distância? Foi um ano também. Um ano também. E essa é a diferença, né? Porque aí depois você foi para São Paulo, casaram lá em São Paulo, não casaram aqui. Não, a gente casou lá em São Paulo, porque o Ednelson já trabalhava lá, então eu não Já trabalhava. já tinha uma estabilidade. Isso aí, como eu não trabalhava, então eu fui pra lá. Mas, assim, namorar à distância não é fácil, tá, gente? Não aconselho muito, não. Mas, como a gente já estava apaixonado e tudo, então a gente tenta fazer tudo para dar certo, né? Mas foi um ano namorando à distância. Eu ia mais para lá do que ele, então, às vezes ele vinha para cá, mas eu ia com mais frequência porque eu não tinha um trabalho fixo. E lá em São Paulo, como é que foi a mudança? Porque para você foi uma mudança de rotina. Sair daqui do Paraná e ir para uma cidade onde é tudo mais movimentado. Querendo ou não, São Paulo é mais movimentado, mais agitado. Desde criança, foi meu sonho morar em São Paulo, né? Então, aí acabei conhecendo assim, o Ednelson, nem imaginava, né, que um dia eu iria morar em São Paulo, mas assim, foi tudo diferente. Mas na época você é apaixonada, então você, tipo assim, tudo é lindo, né? Tudo é maravilhoso, tudo é um mar de rosa. Então, assim, quando eu cheguei lá no começo, foi fácil. Foi mais difícil assim quando a gente começou a enfrentar os desafios no casamento. É porque aí tem aquela questão de apoio, né? A gente sempre tem apoio familiar. Querendo ou não, tem pai, mãe que nos apoiam, né? Pessoas por perto. E há essa diferença, né? Hoje, um pouco mais diferente, porque, querendo ou não, a gente vê assim, o homem ele é um pouco mais independente nessa área. Mas a mulher, ela tem essa ajuda, esse apoio, precisa ter. E eu acredito que houve como você falou, os desafios do casamento, houve uma dificuldade até por isso. Lá tinha todo o apoio da parte dele. Sim. E da sua parte não tinha familiar nenhum por perto, né? Essa parte era bem difícil, porque daí não tinha onde correr, né? Toda a minha família aqui no Paraná, então às vezes é só uma mensaginha para a mãe e ficava lá sofrendo sozinha. Quando brigava, ficava sofrendo no cantinho sozinha. E os primeiros anos de casamento sempre é um pouco mais aquele costume, acostumar um com o outro, Sim. em conhecer, né, um ao outro. E vocês vieram embora para cá, saíram de São Paulo, vieram para Sarandi, buscando um recomeço no relacionamento de vocês. E como que foi esse recomeço aí? Bem difícil, porque quando a gente estava morando em São Paulo, a gente enfrentou uns desafios bem complicados no casamento. Então, eu não estava muito bem, nosso casamento estava praticamente acabado, né?
E aí a gente veio para cá para recomeçar. Mas, assim, foi uns desafios muito difíceis, foi coisas que a gente tem que perdoar, foram desafios dele também comigo, né? Porque eu também, a gente só vê o defeito do outro, mas a gente também tem as nossas dificuldades também. Então, assim, não foi fácil levantar. E por mais que a gente mudou aqui, ainda levou uns 4 anos para a gente ainda chegar no jeito que a gente está hoje. E Ednelson, você saindo de São Paulo, aí foi a primeira vez que você saiu, já que ela já tem, né, família, pai obreiro, a gente já sabe já que é uma família que, querendo ou não, uma hora tá aqui, uma hora tá ali, já é um pouco mais acostumada com mudança. E você? Nunca mudou de São Paulo, cara? Pra mim foi mais difícil, porque não era nem a questão de ser apegado aos pais, mas a não mudar. Eu mudei, tipo, na minha infância uma vez, mas eu não lembro nem muito. Foi uma vez só. Onde eu morava era o lugar que eu cresci praticamente. E pra mim foi bem difícil. Eu tinha saído uma vez, não, nenhuma, né? Nenhuma vez eu saí tipo, do estado, sempre ali. São Paulo, Itaquaquecetuba, minha cidade. Então, pra mim foi mais difícil. Eu gostava daqui que eu vinha visitar, né? Foi tipo assim, nessa parte não foi tão difícil porque eu já gostei do lugar. Mas eu nunca imaginei também que eu iria morar, né? Inclusive, eu que fui pra lá, tá, gente? Não foi ele que veio me buscar, não. Não foi eu que tive que ir pra lá, porque... O começo foi isso, né? Eu vou pra lá, aí querendo ou não tem aquele negócio, ó, eu já vim pra cá, agora você vamos agora pro meu lado agora, né? Eu tinha sido convidado para louvar numa igreja lá na cidade dele, então, assim, já aproveitou a oportunidade, mas eu que fui pra lá, tá? Não, mas é uma dificuldade que a gente sempre tem, entender isso, que é aquele negócio, às vezes precisa ceder. E vir com mala e cuia para deixar tudo e vir não é fácil, né? E até para se acostumar, porque, como a gente falou, foi difícil para ela se acostumar daqui para lá. E como que foi para você se acostumar de lá para cá? Porque lá a cidade não para. Aqui deu 6 horas, acabou tudo. Para tudo, não tem mais nada. Eu reclamava muito, reclamava demais. E principalmente trabalhar com aplicativo. Era uma cidade grande, eu tinha um leque de possibilidades ali para corridas e tudo. E eu cheguei aqui na pandemia, então tive muito mais dificuldade ainda do que era esperado, né? Então foi bem complicado. Eu reclamei muito, foi bem difícil. E até a questão de moradia, né? Porque lá em São Paulo, por exemplo, que a gente falou, tinha todo o apoio dos familiares dele, lá vocês não pagavam moradia. Aqui chegou aqui, aí tem mais uma outra despesa. Pagar aluguel, pagar casa, ou parcela de casa. E aí vai indo e é uma outra despesa que a gente fica assim, e agora? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Para onde eu corro, né? São essas dificuldades aí que a gente depois vê a mão de Deus agindo. Sim. Porque eu tenho certeza que no momento que vocês começaram a ver isso, às vezes sem esperança, alguma coisa estava acontecendo, né? Inclusive, quando a gente chegou aqui na pandemia, como era tudo muito difícil, o casamento muito desestruturado, balado, muito difícil para recomeçar, a gente passou dificuldade financeira quando a gente chegou aqui, porque estava na pandemia, né? Tudo fechado. Para trabalhar era difícil. Então, assim, a gente viu a mão de Deus, mesmo a gente passando essas dificuldades, mesmo o casamento, né? Do jeito que estava, Deus mandou pessoas para trazer alimento para a gente, a igreja que a gente estava na época também deu dinheiro. Então, assim, Deus sempre estava com a gente. Deu ajuda. E uma das coisas, até para falar sobre o testemunho, sobre as dificuldades, que foi uma das coisas que chegou aqui, os desafios disso, começaram a trabalhar com muitas coisas. Trabalharam com lanche. Nossa, lanche. Agora não tem nem como a gente falar assim, não, a gente não comeu lanche tão bom assim, porque tinha um lanche e era muito bom lanche. Quem dera se a gente pudesse agora divulgar o lanche. Começaram com o lanche, hoje nós trabalhando com o aplicativo. Aí começou a questão de trabalhar com cílios, né? Que foi algo assim inovador, tanto não só para você, mas eu creio que para muita gente foi algo que durante a pandemia cresceu bastante, né? Essa questão de procurar outros meios, e a área da beleza foi muito bom, né? E como é que foi essa experiência? Porque vocês nunca tinham trabalhado com isso também. Com cílios, não. E nem lanche. Nem lanche também, não. Nem com venda de roupa, verdade. Tinha venda de roupa também. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu
quero empreender, eu quero o melhor. Então, assim, eu sempre fui buscando. Então, fui tentando, vendi lingerie, vendi maquiagem, trabalhei como social media, fiz a faculdade de design gráfico, só que eu não finalizei mais. Eu cheguei a fazer cartãozinho de visita, inclusive para algumas lojas aqui de Sarandi. Eu fiz tanta coisa que agora eu tô até perdida. Mas aí chegou... quando a gente veio de São Paulo para lá, quando eu conversei com a minha mãe também sempre teve vontade de empreender. Então, eu falei assim, mãe, tô indo para aí. Bem que a gente poderia fazer alguma coisa, né? E aí, eu tava olhando o negócio de lanche. Minha mãe já topou dela, já foi comprando as coisas. Aí, quando a gente chegou aqui, foi onde que a gente montou. Então, foi em parceria com a minha mãe. Aí, era um desafio, né? Porque daí, o Dinelson trabalhava o dia todo fazendo corrida. Aí, à noite, tinha que vir para fazer entrega do lanche de carro. Pensa só, fazer entrega de carro, de moto já é difícil, porque tem custo. Imagina de carro fazer as entregas, né? Mas era muito bom, gente. Olha. Era bom mesmo. Até hoje tem gente que manda mensagem. Podia voltar, né? Mas é um desafio que a gente busca, né? É o que eu sempre falo assim, como casal, né? Como pai de família, como provedor de lar, a gente sempre tem aquela questão, a gente precisa fazer alguma coisa, não pode parar. Não importa se vai começar algo diferente, vai começar algo novo, como ela falou, já estudou designer gráfico, fez outras coisas para poder tentar, para não parar. De maneira nenhuma, a ideia era parar, mas sim sempre buscar algo para poder sempre crescer e progredir, né? Sim. Bom, você voltou, a gente falou sobre você ter vindo para cá, você voltando para cá. Além de só ter voltado, não foi apenas simplesmente assim, ó, vamos voltar para o Paraná, vamos para lá, eu quero estar perto, mas além disso você trouxe bagagens, expectativas de voltar para perto e, além disso, sabendo que as coisas não estavam indo bem. Como que foi essa expectativa na hora de voltar? Como eu não estava bem, eu acho que eu estava com depressão, porque desde que o Vitor nasceu, logo eu já fiquei muito triste, eu tinha vontade de tirar minha vida, eu só não fiz isso por conta do Vitor mesmo, e às vezes eu falava para o Ednelson, nossa, eu tenho vontade de tirar minha vida e tal. E quando eu vim para cá, não estava bem, foi difícil, né, voltar, recomeçar, por mais que eu estava aqui, onde é a minha cidade, onde tem a minha família, não foi fácil os primeiros dias, foi difícil, mas só de sentir perto de vocês, né, da família, do amigo, isso, né, aos poucos foi indo, mas assim, foi bem difícil, não foi fácil não. Já vai trazendo aquele alívio, né? Isso. Mas em contrapartida, mudar de cidade. Vim pra cá sabendo de toda a situação, porque vocês não vieram simplesmente, chega lá a gente vê o que vai dar. Não, vocês já vieram com um propósito. E aí, querendo ou não, tem o peso da responsabilidade de olhar e pegar e falar assim, precisa dar certo. Como que foi essa expectativa aí, se afastar dos pais, da mãe, por mais que você falou que não tinha aquele apego, né? Mas, querendo ou não, afasta, né? Tem esse afastamento, tira a proximidade de estar junto com eles, né? Para mim, foi mais a questão acostumar, né? Lá eu não tinha um aluguel, então, tipo assim, era só eu que trabalhava. Aí aqui ia ser do mesmo jeito, só que aí, no caso, eu ia continuar trabalhando do jeito que eu estava em São Paulo, ia continuar com a Uber. E, no caso, tipo, a preocupação, vinha com aquela preocupação. Aí já que precisa arrumar um serviço, porque tem um aluguel agora, até coloquei como uma condição na época de ela, tipo, vamos supor, arrumando um serviço para ela, tipo, pagar o aluguel para poder, tipo, continuar mais ou menos do jeito que estava. Foi até meio que uma condição mesmo que eu não tinha. Eu só vou se você pagar o aluguel. Era assim. Então, tipo, aí fiquei naquela, né? Aí, né, quando a gente começou a tentar as coisas, tipo, de trabalho e tudo. Mas foi mais essa questão, acho que sempre tive essa questão da preocupação. Como eu tinha uma meio que comodidade lá, como eu conhecia o lugar, eu sabia onde eu estava indo para um estado totalmente diferente. Quando eu vinha para cá, eu também não fazia, tipo, não trabalhava, não sabia como que era exatamente trabalhar numa cidade menor. Foi onde eu me frustrei muito no começo, porque é muito diferente. Então, tipo, as condições de trabalho no aplicativo é totalmente diferente. Por mais que tenha a questão
da segurança, que tipo, lá você Mais cresce, perigoso. vive com aquele sentimento de medo, de preocupação na rua, dependendo do horário, e aqui nessa parte foi maravilhoso, né? Por mais que venha. Aí é que entra agora o ponto que a gente vê do testemunho de vocês, é justamente esse ponto. A preocupação quando veio para cá foi a questão não só o bem-estar pessoal, mas o bem-estar familiar, mas ele também veio pensando na família, mas no sentido financeiro da família. Então tinha esse impasse, essa divisão daquilo que cada um, foco de cada um quando veio. Eu sempre fui muito, como é que fala? Eu sempre calculei muito as minhas coisas, né? Tipo, de fazer, tanto que custou muito para mim entrar na Uber, mais que eu já queria, tipo, eu tava no trabalho já pensando já em fazer alguma coisa assim, trabalhar por conta, na época eu trabalhava registrado, mas tive que ser mandado embora, tive que ter um dinheiro para dar entrada em um carro, para poder tirar o carro, para poder assim arriscar. Também sabendo que eu tinha um seguro-desemprego, para assim arriscar numa coisa. Então, tipo assim, eu sempre tive esse medo de as coisas não dar certo. Então, tipo assim, totalmente no contrário da Jaque. Já é impulso, Ela por impulso. já- Se é para resolver, vamos já arrisca resolver, mais, já vamos ir fazendo. Ela já arrisca mais. Eu não, já penso no que pode dar errado, no que vai dar certo, pode dar certo. Então, tipo, sempre fui assim. E além de tudo, você, como a gente falou, você começou a empreender com os filhos, com o lanche e tudo mais, lidando com a autoestima de outras mulheres, mas cuidar da beleza de outras pessoas e olhar para outras pessoas enquanto você precisava de cuidado também. Como que foi isso aí? Olhar assim e falar, eu estou ajudando, mas eu também preciso ser ajudada também na minha parte. Incrível que pareça que quando eu fazia o auxílio das mulheres, elas também traziam o problema nos casamentos. E eu também, no mesmo barco, não querendo mais continuar no casamento, porque quando eu vim para cá, igual ele já pensou na parte financeira. Eu nem pensei na parte financeira. Na verdade, eu nem queria continuar o casamento. A gente veio para vir. E aí, quando eu comecei a trabalhar, comecei a atender as mulheres, elas também falavam sobre o casamento delas. E no começo, às vezes, eu também falava, ai, meu marido... Até eu reclamava dele. Mas, assim, auxílios me trouxe até um alívio, sabe? Por mais que eu estava sofrendo, mas só de poder conversar com as mulheres, poder ajudar elas. Porque eu sempre gostei de ajudar, de incentivar. Por mais que eu não estava bem, eu sempre gostei. Inclusive, tem uma cliente minha que ela comentou uma vez comigo, ela falou assim, nossa, já que toda vez você recebe a gente com um sorriso no rosto. Às vezes você nem está bem, mas você está com um sorriso no rosto. Então, eu sempre tentei não ficar demonstrando muito para elas que eu estava sofrendo. Guardava a minha dorzinha no bolso, fazia os filhos dela, ouvia elas reclamando do marido delas também, e ia seguir. Então, isso até me trouxe assim uma força, um alívio, porque distraía a minha mente. E até a questão, quando vocês estavam trabalhando com lanche, como a gente falou assim, você estava fazendo corrida durante o dia inteiro e à noite fazendo as entregas quando vocês estavam com lanche e a rotina mudou. Troca totalmente. E isso também, como o objetivo era cuidar do relacionamento, cuidar da casa, cuidar do casamento, a rotina, na verdade, praticamente atrapalhou um pouco mais, né? A gente, na verdade, estava fazendo tudo, mas não cuidando do casamento, né? Porque a gente só estava continuando vivendo todos os dias. Então, a gente veio para cá, abriu uma hamburgueria, eu depois vendi roupa, o Dinelson continuando ali no Uber e tal. Mas a gente não tinha cuidado com o casamento. Por isso que eu creio que demorou esses 4 anos até tudo mudar. Então, assim, a gente estava fazendo tudo, mas casamento não estava cuidando nada. Inclusive, a Cátia e o Fábio ia de madrugada em casa para ajudar a gente, porque tinha vezes que a gente não se entendia, então a gente batia lá na palma, vem aqui, pelo amor de Deus, ajudar. É justamente isso agora o ponto, que é a virada de chave no relacionamento, que começou as coisas a acontecer, né? Porque quando vocês chegaram, a vida financeira começou a se alinhar depois, né? Depois vocês perceberam que a estrutura física não resolve o problema espiritual. E aí a gente viu ali, ó, como eram esses ataques e impasse diário, mesmo assim as contas pagas, né? Porque começou a melhorar algumas coisas, mas ainda assim, e aí é onde começa a virada de chave. A gente está com o barco empinando de um lado, precisa equilibrar o barco, né? Aonde foi esse ponto que vocês falaram assim, agora é o momento. Ou a gente vira a chave para poder dar um pontapé
de resolução da nossa situação ou o barco vira de uma vez? Eu tinha, quando a gente veio de lá, São Paulo, eu tinha uma questão muito clara, né, na cabeça. Então, eu sabia que eu tinha que mudar muita coisa, né, erros cometidos, eu teria que, tipo, fazer acontecer com que ela também confiasse em mim. Então, tipo, eu tive essa missão, né, de mesmo falando de estar arrependido do que fiz, ou podia ter feito, eu tinha que mostrar que eu estava arrependido e mostrar com atitudes, né? Então, primeiramente a questão até de igreja, que lá eu não tinha muito compromisso. Isso aqui eu mudei completamente. Muito. Completamente, eu mudei. Então, tipo, isso foi o que mais me mudou, no caso, né? Graças a Deus, eu sempre tive uma boa criação, nunca dei problemas com meus pais, qualquer parente. Fora o poço, né? Tinha esses elevados, né, de crianças, né? Mas eu sempre soube do meu caráter, então eu sabia que seria um problema fácil de resolver. Era só demonstrar confiança novamente no casamento, né? Então, tipo, a minha questão mesmo mudou muito na questão espiritual, né? Que eu precisava mesmo tomar uma atitude, né? Hoje ainda preciso melhorar muito mais, mas foi o que eu acho que foi a virada de chave. Para mim foi essa questão espiritual na igreja. E a gente fala assim, né? Porque assim, o indivíduo em si, ele sabe qual que é o problema que precisa ser resolvido. Mas a gente não sabe como tomar o primeiro passo para se resolver isso. E às vezes a gente leva uns puxão de orelha de último momento, assim, falou, ó, ou é agora ou não é, né? Vocês lembram do momento do culto, do atendimento, o que foi que pegou e falou assim, a partir de agora, ou eu faço isso ou eu faço? Não, acho que não, acho que foi mais a questão mesmo dela, até comigo mesmo, é difícil, tipo, difícil acreditar, difícil confiar de novo. E a gente sempre tentando, né? Fazer melhor. E é isso. A gente, graças a Deus, a gente sempre teve apoio, né, da igreja, de vocês, amigos, né? Sempre teve apoio. Então era mudar mesmo a questão, como é que se diz, psicológica, né? Eu acho que o que precisava ser mudado mesmo. Aí uma coisa foi melhorando a outra, a questão da igreja mesmo. Então, tipo, por mais que tinha coisas na igreja também que a gente passou, que poderia não ter passado, então, tipo assim, foi indo. Mas muita coisa boa, né? Muito mais coisas boas do que ruins quando viemos. E essa questão da confiança, né? Além de ter sido muito difícil para mim confiar novamente, ele também sofreu com isso. Porque quando a gente veio para cá, foi mais para tentar o casamento. Eu não queria, na verdade, mas ele falou que ia fazer de tudo. Até falou que ia vir para cá mesmo se a gente não tivesse casado por conta do Vitor. E aí eu sofria com isso, só que depois ele começou a sofrer com isso, porque ferido fere. Então, qualquer coisinha eu já tacava na cara. Então, ele também passou a sofrer com isso. Então, eu tive também que aprender isso, porque se eu escolhi dar uma oportunidade para o nosso casamento, então eu não poderia ficar julgando, ferindo. E até ter a questão da confiança, de confiar novamente. Então, eu sempre, às vezes, ficava olhando no celular, ficava surtada. Se demorasse, já ficava pensando. Então, assim, essa questão foi bem difícil mesmo da gente conseguir. Daí, ficava julgando e ferindo. E não foi fácil, mas assim, a girada de chave foi quando a gente mudou de igreja.
Porque, assim, a igreja que a gente estava era uma igreja abençoada. Foi aonde que eu consegui me livrar, assim, da depressão. Eu falo que eu me nutri ali. Me nutri porque tinha minha família ali também. Então, foi um momento que eu precisava, Jaqueline, me curar para começar a aceitar mais o casamento, a querer continuar. E a girada de chave foi quando a gente mudou para a Videira. Porque a gente começou a participar das células. De princípio, o Ednelson não queria, né, vir para a igreja, porque o Ednelson, ele não gosta de mudança. Então, para ele, não, a gente é daqui, vamos ficar aqui e é pronto. Agora, eu tenho mais essa facilidade de encerrar ciclos, e principalmente quando eu vejo que a gente precisava. Então, lá na igreja não tinha esse cuidado específico com o casamento. Então, eu comecei a notar, a gente precisa desse cuidado específico. Por mais que vocês ajudavam muito a gente, né, mesmo que a gente não estava na mesma igreja, mas precisava daquele cuidado diário, todo dia das células, de estar falando, o esposo tem que ser isso, aquilo. E muitas vezes eu reclamava para a Kátia, falei, Kátia, não quero continuar, não dá mais, porque de Nelson não muda, não vale a pena. Às vezes eu falava, ele fez tudo isso por mim, eu estou aqui tentando e a pessoa não tá mudando. Não é questão da confiança, mas é os probleminhas diários de casamento mesmo. E então eu ficava vendo muitos defeitos. E às vezes ia na cela, às vezes a Kátia me puxava a orelha, ela não ficava do meu lado, não. Ela me puxava a orelha e me batia ainda. Porque o que aconteceu no nosso casamento depois que a gente veio, que a gente tentou permanecer? Eu falava uma coisa, ele rebatia, daí ele falava, eu rebatia. Vocês percebiam isso antes? Sim. A gente sempre, se ele falava uma coisa, eu já descascava, daqui a pouco quando era ele... Um queria ser melhor que o outro, um queria vencer, então a gente não se ouvia. E aí, participando das células, isso foi mudando, né? Colocando Deus, que Deus é o princípio do nosso casamento. Aí foi mudando a mente, o Ednelson foi aceitando mais estar ali na nossa igreja. E todos os dias participando da célula foi nutrindo. Foi uma mudança, assim, nem parece. E até essa questão do tratamento com a igreja, né, das células, porque isso propõe, querendo ou não, porque a célula ela te coloca de frente com o problema. Com a palavra de Deus, ela nos confronta, porque a palavra de Deus ela não vem para poder te amaciar, ela não vem para poder erguer o seu ego, ela vem para te confrontar. E a célula também, em certos momentos, ela vem para confrontar aquilo que está acontecendo para se resolver. A gente apoia, tá? E aí a dificuldade, porque querendo ou não, a gente vê no começo que há essa dificuldade de entender que o confronto da palavra ele não é um ataque. E isso tanto para o homem quanto para a mulher, entendeu? Mas sim um cuidado com a família. E como entender esse tratamento? Como é que foi para vocês entender? Porque não é assim, primeira célula já estou entendendo, já estou sabendo, não. Como foi para vocês começar, tô entendendo que, parece que o pastor na célula falou aquilo, foi para me atacar, foi para poder colocar eu que sou errado. Como que foi para vocês entender esse tratamento? Eu tenho uma célula com aquele negócio aqui, a gente sempre tem essas trocas, né? No meu casamento é assim, no casamento do pastor é assim, dos nossos amigos é assim. Então sempre a gente tinha aquela troca, né, de convivência, de experiências no casamento. E eu acho que isso foi o que mais, tipo assim, não a questão ajudou, mas tipo assim, tem coisa que a gente pode melhorar, tem coisa que as partes negativas a gente pode tirar, as partes positivas até de outros casamentos que estavam participando, a gente podia pegar, nossa, isso aí a gente tem que fazer também. Então, tipo assim, essa troca, né, de experiência foi o que mais, principalmente para mim, foi o que mais ajudou, né? Até como lidar, tipo, em situações dessa questão da retruca, do ouvido, entender, entendeu? Isso aí, a questão dessa troca que, tipo, sempre tem, né, o casamento, aquele casal que faz a questão de ouvir, de entender, e sempre tem o que retruca mesmo. Que não ouve. Não ouve, que é o contrário. Então, ter pessoas que faz o contrário do jeito certo foi o que ajudou bastante. E até uma questão que a gente sempre colocou é a tal da imparcialidade dentro do tratamento. Porque como amigos, a gente sempre tem aquela, né? Quando você manda mensagem para um amigo falando, meu casamento está acontecendo isso, o amigo ele vai sempre à sua defesa.
Eu ia falar, não, sua mulher tá errada mesmo, não, tá isso mesmo. E a gente tinha esse negócio de, na verdade, o que achava que ia defender não defendia, a gente sempre tentava buscar o lado dos dois. E acredito até, por exemplo, a Jaque, como a Jaque já conhece a gente há mais tempo, eu não sei se passava isso na mente e falou assim, não, eu tô falando com eles, tem que me defender, não defender o Ednelson. Pelo menos a Kátia tinha que me defender, mas ela me batia e falava que eu estava errada. Isso é bem legal, interessante, porque a gente vê que não é uma coisa que fica, eu vou pro pastor ou pra pastora porque eu tenho mais afinidade com eles, então eles vão me defender e vão falar que realmente o meu esposo tá errado, ou quando o homem vem até o pastor e fala, o pastor vai me defender, falar que eu que tô certo e ela tá errada. A gente via que não tinha isso, e como que vocês via essas situações assim? Acho que é melhor você falar, né? Porque eles eram meus amigos. Você esperava que defendesse ela ou você? Não, isso aí eu acho que sempre foi bem certo, né? Tipo, a gente. Eu até já conversei com a Kátia, conversei com você. Eu sempre conversava, falava alguma coisa ou outra que eu não concordava, falava, tá vendo? Olha, aconteceu isso. E assim, às vezes não tinha nenhum defender ou não defender. Mas tipo assim, faz desse jeito, procura entender o lado dela também. Então, tipo assim, nunca teve, não foi sempre defendendo um ou não, mas sempre tentando mostrar uma visão diferente, né? Uma visão diferente, é exatamente isso, que é o que a gente sempre às vezes procurava com vocês, é um olhar diferente da situação, que às vezes nem eu e nem ela entendia como certo ou errado, e tinha que ouvir alguém para poder tipo, a gente entender melhor. Eu tenho primo também, um casal de primos que também sempre conversa com a gente até hoje, sou muito próximo, que também sempre foi a cabeça de eu, tipo, eu tô com alguma coisa, tô com alguma dúvida, eu também procuro. Então é sempre bom ter esses apoios. Então, isso é importante, né? E eu até imagino, falou assim, quando vinha falar alguma coisa, falou assim, já que tá esperando defender ela, quer ver? Tá esperando falar alguma coisa do lado dela. E a gente sempre assim, não, tem que mudar aqui, ó. Vai para esse lado. E é uma coisa aqui dentro do casamento, porque muitos casais não têm isso. Alguns casais falam assim, eu espero isso do meu pai, espero isso da minha mãe, da minha sogra, do meu sogro. Mas sogro, sogra, mãe e pai, vai sempre do lado do filho. Não tem como. A gente, não, mas vai pro lado certo sempre. Não, não é. Só mãe e pai vai defender o filho. Não tem como. Mas quando são amigos verdadeiros, porque além de nós não somos só pastores, somos amigos, nós convivemos juntos e queremos sempre ver o bem, não só como ovelha, mas também como pessoas, companheiros ali ao nosso lado. Então a gente tem sempre essa visão de não olha só o seu lado, não. Tenta olhar com a percepção deles ou dela também, né? Bom, e a gente falando sobre a mudança, a virada de chave, como a gente comentou sobre a vida ministerial, né? O Ednelson falou assim, olha, na igreja também comecei a ver outras coisas, ter outra visão, e isso também mudou quando toma-se o posicionamento também na questão de chamado, né? Porque chamado a gente entende que quando é um casal, não é só para um ou só para o outro. O chamado ele tem que estar ligado, né, um com o outro. E vocês hoje estão como líderes de jovens e adolescentes, os dois, né, dentro do ministério. E como que vocês usam? Vocês veem, por exemplo, as cicatrizes, as marcas, aquilo que vocês passaram, porque adolescentes, jovens estão começando relacionamentos agora. Tanto amizade, quanto também relacionamentos aí futuro aí para namoro, né? Então, nessa fase, como que vocês veem aquilo que vocês tiveram como experiência para vocês agora, numa vida ministerial, passar isso para frente? Então, como a gente está iniciando agora, né, é novo também para a gente. A gente já teve uma pequena experiência liderando jovens, mas não foi tão para frente. É um desafio, né? Porque daí a gente tem que trazer as nossas experiências lá de trás e a gente ainda não teve essa oportunidade de poder conversar com eles a respeito disso. Mas eu vejo muito que tudo isso que a gente passou em questão de namoro serve de testemunho para eles, até os nossos erros, para que eles não façam isso também.
Então, assim, é um grande desafio para lidar com a mente do jovem de hoje, que é totalmente diferente, né? Quando me colocaram, eu falei, meu Deus, me ajuda, Senhor, que minha cabeça não é mais igual a de jovem, é totalmente diferente, é outra geração, cada geração vai sendo uma geração diferente. Dos nossos pais para o nosso já era diferente, né? E agora, da minha para essa geração já é diferente. Então, assim, é um grande desafio. Mas, com certeza, o nosso testemunho de namoro, de adolescente, de jovem, a gente vai estar levando para eles. E até a questão essa de vocês estarem começando muda também no casamento, porque é aquele negócio, o chamado sempre teve ali, né? A Jaque sempre foi mais ativa nessa questão ministerial e igreja, e como vocês falaram de Nelson, já era um pouco mais tranquilo, tava ali, tô ali, mas eu não tô, né? Aquele negócio, pastor, se o pastor olhasse e falasse assim, vem aqui, não, pastor, eu não tô aqui. Né? Mas eu tô aqui, tô ajudando, tô fazendo. E isso houve uma mudança também no relacionamento de vocês, no casamento, né? Essa questão de se alinhar no propósito um com o outro para poder trabalhar junto. Meu Deus, porque assim, quando a gente começou a namorar, eu sempre cobrava dele pra gente orar. Porque eu sempre tive aquela visão, eu tenho meu chamado e o marido que eu tiver, o namorado que eu tiver, ele vai ter que estar incluso no meu chamado. E no começo o Nelson nem tocava teclado. Eu falei, meu Deus, que ele vai ser o último, né, no meu chamado? Mas aí logo ele comprou o teclado, começou a aprender. E aí desde o namoro eu sempre cobrava isso. E o Nelson na época, que pra que nós temos que orar junto? A gente não precisa orar junto. E a gente brigava muito por conta disso. E aí, como eu estava apaixonada, então a gente foi levando. E aí a gente casou, a gente sempre teve essa dificuldade de colocar a oração junto, fazer um devocional junto. Igual ele falou que ele não era muito firme na igreja, então assim, só ia no domingo, então só ia e não tinha aquele momento com Deus. Então eu sofria bastante, porque daí era só eu. Então depois que a gente mudou para cá, ainda levou um tempo para ele, né, começar a buscar mais. O que mudou, assim, drasticamente foi a questão dele firmar na igreja. Porque às vezes, quando eu não estava bem, às vezes eu falava, hoje eu não vou bem não. Ele falou assim, não, eu vou. Então, não, isso, né, ele não falta. Então, se as pessoas lá de São Paulo verem esse podcast e ver que o Ednelson, ele vai sempre, e vai falar, nossa, quem é esse Ednelson? Ele mudou completamente. Então, ele tem compromisso realmente com a igreja. Né? Se falar, vamos aqui, vamos, ele tem esse compromisso. Só que a questão de orar, de colocar, não, vamos orar pelo nosso casamento, vamos ali ler uma Bíblia. Então, isso foi aos poucos. E aí tudo mudou mesmo depois que a gente mudou de igreja, que começou a participar das células, onde que a gente começou a orar junto, começou a fazer os devocionais junto. Às vezes, eu sempre cobrei dele, eu falei assim, é muito cansativo só eu buscar, porque às vezes eu tô cansada e eu preciso que ele, tipo assim, me ajude também. E não tinha essa troca, não tinha, era só eu. E aí, depois que a gente mudou de igreja, isso mudou. E a questão dos jovens também, até uma coisa assim que ele ficou meio pensativo, porque é mais um compromisso. Mas quando a gente começou, ele já estava todo animado. Não, vamos, tem que buscar isso. Tem até um jovem que não estava querendo, ele falou, não, vou te esperar aqui enquanto você não for. Então, tipo assim, você já vê que parecia que estava um paizão dos jovens. E, nossa, hoje eu fico muito feliz, né? Porque o meu sonho, né, que o meu marido esteja comigo na oração, no chamado, e eu vejo essa mudança nele, que ele tem buscado realmente querer fazer isso. Eu fico muito orgulhosa. E até uma diferença, né? Porque, como a gente falou já, que ela cresceu num lar totalmente cristão, né? O pai obreiro, mãe obreira, a família toca, faz... O Ednelson já foi diferente, né, Ednelson? Não era a família toda que ia. Não, minha mãe sempre participou de círculo de oração e tudo, mas era isso, eu só participava também. Eu ia para a igreja, participei das crianças, participei dos adolescentes, participei dos jovens. Aí tive um momento de ajudar a liderança, né, de estar mais próximo com a liderança também. E até acredito que isso, hoje, até penso que isso me ajuda muito, né, em questão de conversar com os meninos na igreja e tudo. Porque eu tive essa experiência com todas as faixas etárias, né? Da questão de criança a jovem. E eu nunca tive problema ao relacionar, né? Tipo, fazer amizade. Então, tipo, isso eu tenho uma facilidade. E assim, a questão da igreja foi isso. Tipo, minha mãe participava, mas também não era, tipo, não estava envolvida em tudo. Ela
estava envolvida, ela estava participando, ela sempre só participou, mas ela nunca tomou frente de alguma coisa. Então eu cresci assim, tipo, também tive os meus momentos de sair também da igreja, tempos desanimados, né, tipo, de estar indo na igreja, de também estar cansado daquela rotina, naquela época jovem, tipo, preciso conhecer mais coisa. E tive um tempo fora, mas também foi aquele negócio. Eles sempre me falaram, né, minhas lideranças sempre falavam pra mim, ó, esse tempo fora é temporário, você sabe o seu lugar, né, tem um das líderes, eu levo isso pra minha vida toda, né, tipo, do hino da Fernanda Brum, daquele hino que ela canta, de quem pisou no Santos, em outro lugar não pode viver. Então, tipo assim, eu sempre tive isso na minha mente. Eu tô desanimado, eu tô fora, então, com jovens, né, hoje. O jovem tá fora, tá desanimado, mas por ele conhecer a igreja, Deus, Cristo, um dia ele vai voltar. O lugar ele sabe onde que é. Então, isso eu tento passar também para os desanimados, para os que não estão na igreja. Tipo, a gente sempre tem essa questão de experiência para passar, né? Então, graças a Deus, nessa parte eu acho que eu tenho uma facilidade. Preciso ainda moldar, né? Me moldar em como fazer, em como agir, né? Com isso. Mas eu acredito que essa experiência que eu tive me ajuda bastante. E como até falou, né? Ele não se envolvia muito, mas como ele falou, dentro do lar dele, né? Quem mais estava era a mãe. Então tem essa visão, não, quem tem que buscar mais. Eu nunca vi meu pai buscando, eu via sempre minha mãe. Dentro da minha casa, minha esposa vai estar buscando. E se vocês pudessem voltar no tempo, gente, e voltar lá naquele casal e poder dar um conselho para aquele casal quando começaram a namorar à distância, poder dizer para eles um conselho para poder assim, ó, esse é o caminho que vocês vão precisar tomar. O que vocês poderiam dizer para Jaque lá do passado, pro Ednelson lá do passado? Pro casal, no caso? Assim, responsabilidade a gente sempre teve. Tipo, financeira, cuidado de casa. Só que o que faltava mesmo, principalmente da minha parte, é a questão espiritual, que igual eu te falei, né? Eu cresci participando, eu não cresci me envolvendo, tomando conta. Então, assim, eu acho assim que eu seria diferente em questão, eu me envolveria mais, eu ia aprender mais, né? Eu ia buscar mais, né, no caso, não seria só como é que se diz, um coadjuvante. Mais uma pessoa ali. Uma pessoa ali, só um número. O protagonista. Eu ia querer ser, tipo, querer me envolver mais, então, que uma coisa melhora a outra, né? Então, a questão você tá num lugar que você não participa, você enjoa, você desanima, né? Agora, num lugar que você se envolve, que nem o que me mudou a questão de compromisso na igreja, foi isso, foi eu me sentir útil, eu me sentir importante, a questão do corpo, né? Se eu faltar, a igreja vai ter um membro a menos, uma parte do corpo a menos. Então, tipo assim, isso eu aprendi muito depois que eu vim pra cá, depois que eu tive essa visão de ter mais compromisso, depois que cheguei, que eu preciso. As igrejas que a gente teve, que nem agora, a Videira, a comunidade de Dons da Fé, foi igreja que são igrejas menores que, tipo, se faltar um, vai desfalcar muito. Então, isso aí eu acho que eu mudaria. Além dos erros, né? As consequências dos erros. Então, eu seria uma pessoa
melhor nessa parte. Jaque? Ai, se eu pudesse voltar no tempo, né, aparecesse lá para os casais, eu diria que para eles que eles iriam passar muitas coisas, difícil, dolorosa, mas que não era para desistir, que era para continuar orando, insistir e ver que eu também tenho meus defeitos, não ficar só olhando o defeito deles. Acho que eu diria isso. Que bacana. E qual o maior aprendizado nesse processo de tratamento espiritual de vocês aí, pra gente encerrar? Que trouxe, assim, vocês falam assim hoje, falam assim, o maior aprendizado que eu tive com todo esse tratamento como casal, como família, ministerialmente, esse é o maior aprendizado que eu tenho que eu vou levar para a minha vida, para o meu filho, para as pessoas que olham para a gente, como eu sempre falo assim, né? As pessoas precisam olhar para a gente e pegar e falar assim, quando eu casar, eu quero ter um casamento assim, espelhado. Mas as lutas também, mas é as lutas muitas vezes que nos molda para a gente ser melhor, né? Qual que é o maior aprendizado que vocês tomam com isso? Assim, para mim, é ver que... eu fugiu tudo da minha cabeça agora, você corta essa parte, Fábio. Para mim, o maior aprendizado é ver que os erros que ele teve foi porque ele aprendeu de um jeito. E os meus erros é porque eu aprendi de um jeito. Então, eu tinha essa dificuldade de ver. Eu só ficava olhando muitos defeitos, muito defeito, e não via que ele aprendeu de um jeito. A questão espiritual. Eu não conseguia enxergar que o pai dele não era da igreja, que a mãe dele, por mais que buscava, ia na igreja, tudo, mas tipo assim, ela buscava. Não, eu tenho que buscar, se meu marido não tá, eu vou buscar. Mas aí, às vezes, ela deixava o Ednelson com o pai porque dava trabalho os dois. Então, ele não teve esse aprendizado. Então, até eu entender isso, que ele cresceu de um modelo, cada um tem esse modelo de crescimento, isso girou uma chave em mim, porque daí eu comecei a ter mais empatia, entender que, poxa, ele reage assim porque ele aprendeu desse jeito. Então, eu acho que isso é o maior aprendizado que eu tenho. Nelson? Então, eu sempre... A gente sempre comenta a questão de a Jaque, né, agora com os estudos da terapia, a gente sempre comenta a questão de causas, né, como é que fala, feridas de infância, e eu sempre falo para ela sempre falei para ela que eu nunca tive problemas, né, com meus pais em questão de trauma, mas tem uma coisa que me pegava muito, que eram as brigas, as discussões deles, né? Tipo, graças a Deus, meus pais sempre comigo, meu pai individualmente, minha mãe, sempre foi os melhores para mim. Só que a questão de brigas, para mim, eu falo, não quero ser assim, eu não quero ter isso. E eu acho que uma parte ruim que eu tenho, né, para falar da infância, é isso. E a questão como marido, e eu sempre muito pensei nisso, né? Tipo, eu não quero nunca pôr a mão na minha esposa, não quero nunca, tipo, falar mais alto, por mais que às vezes a gente acaba passando o limite da voz, mas eu sempre tinha comigo que violência nunca ia acontecer, porque eu tive problemas com isso, né, na minha infância com os meus pais. Só que assim, eu aprendi no casamento também que não é só a questão violência, e sim o companheirismo, né, que me mudou muito também foi isso. Coisas que eu não fazia em casa, com a minha mãe, na casa da minha mãe e dos meus pais, eu aprendi a fazer no casamento. Então, tipo, isso me mudou muito. Ajudar em casa, fazer as coisas de casa, não deixar ela muito sobrecarregada. Tanto que às vezes tinha cobranças de que eu não fazia e pra mim era um fim, porque pra mim eu fazia muito, mais do que eu imaginava que eu um dia faria. Então, tipo assim, hoje cada vez melhor, mas por mais que tenha que melhorar, mas cada vez melhor, mas acho que foi o que mais me ajudou e que mais
fez eu mudar, né? Nessa questão casal, convivência com outra pessoa. E assim, pensando no meu filho também, eu não queria ver também mais, tipo, ele passando pelo mesmo que eu passei, por mais que em menor escala, né, em questão de brigas. Então eu não queria isso para ele também. Então isso me fez repensar muita coisa, cuidado. Então isso aí me ajudou bastante. É isso aí, gente. Esse foi o testemunho da Jaqueline, do Ednelson, e algo assim para a gente poder dizer e encerrar esse podcast, que é algo realmente muito importante. Você, na sua igreja, se tem célula de casais, participa da célula de casais. Se o seu pastor é aquele pastor que procura sempre cuidar de você, do seu casamento, cuidar do relacionamento, porque assim, casal a gente não trata com remédio, a gente não cuida de casal depois que já está quase separando, já a bomba estourando, o pastor chega e fala assim, o que está acontecendo? Ah, pastor, mas o pastor nem estava sabendo. E a célula traz essa importância justamente por isso, porque há um acompanhamento. Se você está indo na igreja, olha, nós somos recém-casados, somos jovens casados, onde está passando, procure sua liderança, procure seu pastor, não deixe de participar, porque dentro da igreja, a coluna da igreja, aquilo que mantém a igreja são as famílias. E para poder manter essa coluna firme, você precisa manter a sua família firme, é o seu primeiro ministério. Independente, eu não tenho chamado para fazer absolutamente nada, eu não sei cantar, eu não sei pregar, não sei, mas você tem a sua família. Esse é o seu maior ministério e você precisa cuidar desse ministério. Então, com esse testemunho, inclusive, quero agradecer a presença de vocês, agradecer o Ednelson, agradecer a Jaqueline. O Ednelson tremendo, gente. O Ednelson não é de câmera, o Ednelson não é de microfone, e é uma coisa que a gente está tratando também na igreja. Também estamos tratando isso na igreja. Mas estar aqui para poder falar isso, trazer esse testemunho para vocês, não há nada tão difícil que Jesus não possa resolver na sua vida. Célula de casais, ela serve para isso, para tratar, para cuidar, para poder sarar as feridas, para você poder continuar, para você ter um casamento saudável. Ficamos por aqui, Deus abençoe a sua vida. Até o próximo sábado, nosso Papo Arena para vocês. Tchau.